Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sacada de Mestre e hoje nós vamos falar sobre liderança, como ser um bom líder, como ser um líder diferenciado dentro do teu trabalho. E a primeira pessoa que você precisa liderar para ser um bom líder é você mesmo. Ter paciência, ter empatia, ter flexibilidade, poder entender exatamente o que passa na cabeça das pessoas, entender seus problemas, e a empatia é algo que é realmente muito importante. Se colocar no lugar das pessoas e ver seus pontos de vista, saber escutar, saber ouvir, são competências pessoais, fazem a diferença dentro de uma liderança. E se você está liderando alguma coisa, alguma equipe, alguns funcionários, alguns colaboradores, é preciso demais você entender a sua função. Como o ditado diz, né? É difícil você liderar uma cavalaria se você não sabe montar a cavalo. Então você tem que ter discernimento, saber quais são os pontos fortes da sua equipe, os pontos fracos, e fazer com que esses pontos fracos sejam fortalecidos para evitar danos, evitar falhas. Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar, várias cabeças diferentes num só propósito, num só objetivo. Fazer com que o profissional ele entenda a importância do significado da palavra união. Termos um só propósito, chegarmos a um ponto específico. Digamos que seja um time de futebol, o goleiro ele tem que estar preocupado com o desenvolvimento do centroavante, do meio de campo, do zagueiro, porque ali se o time perder, não foi falha de A ou de B, o time perdeu e o resultado não foi bom. Então a equipe tem que estar sim preocupada um com os outros, mas sempre buscando a melhoria contínua, sempre buscando elevar o ponto de vista de cada um. Se hoje você tem na sua equipe profissionais que se acham bons, se acham capacitados, faça com ele uma reunião, até em meio de feedback, de alinhamento de expectativa. Coloque para ele o que exatamente você precisa para que ele tenha um resultado positivo. Um ponto claro é quando você pega um professor e mostra para ele que aqui existe uma metodologia a ser aplicada. Então você tem que mostrar para ele a importância de cada fator metodológico. Por que é feito isso? Por que é feito dessa forma? Para que ele entenda o verdadeiro valor, o verdadeiro diferencial naquela metodologia implantada. Por mais que ele tenha experiência, saiba exatamente o que a sua atividade é capaz de proporcionar, o jeito, né, a tradição que ele vem trazendo ao longo dos anos, que vem dando certo ou não, mas aqui dentro de uma organização, ela precisa ser cumprida de maneira eficaz. Então, o importante dentro de uma liderança é quando o líder ele expõe essa situação ao seu colaborador, ao seu liderado. Quem quer manda, quem não quer faz. Isso não é menosprezar todo o conhecimento daquele professor, e sim fazer com que ele entenda que unindo aquela força que ele já trouxe de todos os anos de experiência com uma nova ideia, vai fazer ele crescer cada vez mais. Então o líder ele não tem que estar preocupado em chegar em primeiro lugar, ele tem que estar preocupado em fazer com que a equipe chegue em primeiro lugar, e que todos nós possamos crescer juntos. E uma das maiores habilidades que um líder deve ter é extrair habilidades extraordinárias de pessoas comuns, fazer com que essas pessoas elas tenham uma visão de um crescimento e de um resultado surpreendente, seja qual for a área. Se aquele profissional ele quer realmente desenvolver, você líder é responsável justamente por isso. E não impondo nada, é conscientizando. A conscientização vai fazer com que ele absorva melhor todo o processo de desenvolvimento, que as pessoas elas não mudam porque nós queremos que elas mudem, elas mudam porque elas querem. Então a partir do princípio que o profissional ele esteja com a mente aberta, como eu digo, a mente é igual um paraquedas, só funciona quando estiver aberto. Então, quando existe essa preocupação de desenvolvimento, o próprio profissional ele vai realmente se abrir, vai abrir a mente, o mindset dele vai estar programado para receber as informações de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal. Se você tem um liderado que não tem o costume de fazer o que tem que ser feito dentro da sua empresa, o que tem que ser feito é algo que já foi constatado cientificamente e comprovado que dá certo. Agora, ele talvez não tenha essa visão, porque ele vem de uma cultura diferente, ele vem de uma empresa diferente, ele faz situações diferentes. Então, quando você, líder, expõe resultados positivos, mostra claramente que aquele resultado vai levar ele ao ponto B dele. Então, assim, se é dentro de um trabalho de vendas, ele vende X e ele agindo daquela maneira, metodologicamente falando, ele vai vender 2, 3X a mais. Quando ele entende isso, ele certamente vai passar a fazer, a executar, porque o resultado dele vai ser visível. Então, líder,
Faça com que os seus liderados entendam exatamente o que precisa ser feito, não como uma imposição, mas como uma conscientização. Ele vai entender qual o porquê de fazer aquilo ali, porque ele vai ver os resultados dele. Então, pessoal, fiquem ligados nessa dica, peguem seus liderados, tenham reuniões constantemente. Dá licença de eu ir no banheiro? Para visualizar o que é bom, é importante a gente frisar o lado positivo e também o lado de correção. Mostrar para ele que aquele ponto ali precisa ser melhorado, mas de forma amigável, de forma que ele entenda que aquilo ali é um feedback positivo, mesmo que seja de correção, vai ser bom para ele. Então as pessoas elas precisam entender que a evolução vai ser contínua e cabe a nós, líderes, fazer essa diferença no nosso mercado de trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, sigam o nosso canal. É importante demais você se inscrever no nosso canal e coloquem a opinião de vocês sobre liderança, se vocês querem mais assuntos sobre liderança, que a gente tem muita coisa bacana para oferecer para todos vocês. Forte abraço, até a próxima.